Oi, eu sou a Tess. Eu sou o Biel. E hoje nós vamos falar sobre relações não monogâmicas. Antes de começar, já clica em gostei aqui se você já acompanha o nosso conteúdo, já conhece o nosso canal. Lembre de ativar o sininho para ter as notificações do nosso conteúdo. E caso você ainda não conheça o nosso canal, seja bem-vindo. Se inscreva, deixe também seu joinha nos vídeos, dá uma olhada no conteúdo. E se você quiser sugerir também algum conteúdo, sinta-se à vontade no espaço dos comentários, pra gente poder fazer mais conteúdo que tem a ver com vocês. Já que dia 12 agora foi dia dos namorados, a gente ainda tá na semana dos namorados, a gente resolveu trazer pra vocês um conteúdo voltado pra relacionamentos, mais especificamente relações não monogâmicas, porque essa semana a gente já postou um vídeo sobre o seriado You Me Her, que conta de um trisal poliamorista, e no nosso vídeo sobre nós acabamos falando que nós somos também um casal poliamorista. Então a gente resolveu trazer aí pra vocês o que é esse poliamor, explicar aí sobre alguns tipos de configurações de relação. Bom, para falar sobre relações não monogâmicas, primeiro a gente precisa estabelecer o que é monogâmico. Basicamente é quando é a relação de uma pessoa com uma outra pessoa. É o relacionamento convencional de casal, tanto hétero quanto LGBT. Logo, tudo aquilo que é uma relação não monogâmica que foge desse padrão, que envolvem 2, 3 ou mais pessoas, ok? Importante antes de começar a gente deixar claro que quando a gente fala de não monogâmico, isso não inclui traição. Então se você tem uma namorada, uma esposa, qualquer que seja, e um amante, você não tá sendo não monogâmico, você só tá traindo alguém, a confiança de alguém, tá mentindo pra alguém que provavelmente gosta de você. Então você não se encaixa aqui, ok? Isso, o monogâmico, ele é uma relação fechada, não se permite outras pessoas. Se seu relacionamento permite a entrada de outras pessoas, ou seja, se o parceiro está ciente que você tem relações extraconjugais... E se tá de boa com isso, que é muito importante... E tem a mesma liberdade para fazer isso, então você está numa relação não monogâmica. Outro ponto importante é que, mais do que relacionamentos, essas decisões, essas configurações são baseadas no estilo de vida dessas pessoas. Mais do que decisões em relação, são decisões pessoais que acompanham ela, independente das relações delas. Elas não deixam de ser poliamor ou outra configuração porque elas deixaram de estar numa relação. Exatamente. Isso vai falar da forma como ela vê amor, da forma como ela vê o mundo, independente de estar ou não nesse momento em uma relação também. O amor livre é um modelo de relação que se desvincula de rótulos. Como assim? Basicamente, eu tô com o Gabriel, a gente tá junto, a gente se ama, mas eu não preciso dar um nome a isso. Então a gente não precisa ser namorado, casado, noivo, a gente não precisa ser uma coisa etiquetada. Nós simplesmente estamos juntos, nos amamos e é o que importa. Ele acaba rejeitando também a interferência do Estado ou da igreja nessas relações e nas configurações de uma relação. Então eu meio que tiro do Estado ou da igreja o direito de definir o que é a minha relação, o que acaba respingando também no definir o que é família, basicamente. Eu tenho uma visão que não se alia a rótulos ou a necessidade de papéis para comprovar o que a gente tem. Um princípio do amor livre é a liberdade para encontrar outras pessoas e outras oportunidades na vida. Essa liberdade é tão ampla que o amor livre inclui também pessoas assexuadas ou celibatários, que o seu jeito de amar é uma decisão sua. Portanto, se você pratica ou não sexo, se você namora de um jeito que é só seu e você não conhece outra pessoa que namora assim, você é livre pra fazer as coisas do seu jeito. Não tem ninguém cagando regra, digamos assim, na sua vivência. Ele preza-se tanto pela liberdade própria do seu jeito de ser, quanto a liberdade do outro. A gente vai ver muito disso ali em 1960 e 1980. Aquela coisa, sabe? Tipo, as comunidades hippies. Nós não temos uma relação, nós simplesmente amamos. Inclusive ele nasce com o movimento da anarquia, né? São os anarquistas que criam ali essa coisa que desvincula do Estado esse direito sobre os relacionamentos. Então ele é literalmente uma coisa para ser livre. O nome dele fala muito sobre isso. O amor livre também tem uma coisa muito forte, que é a ligação com a não posse. Então eu não enxergo o outro como posse minha ou como um objeto. Eu entendo ele como um ser tão livre quanto eu. Por isso que a gente tem essa coisa da liberdade, né? Eu posso ter aí 50 relações sem que uma interfira na outra ou afete na outra, porque são relações individuais. O que eu tenho com o Gabriel é o que eu tenho com o Gabriel, o que eu tenho com o Joãozinho é o que eu tenho com o Joãozinho. E, de fato,
Isso é muito legal porque esse olhar de liberdade, então, não é só de mim pra mim, é de mim pra mim e de mim pro outro. É uma liberdade total, é entender o amor de forma completamente possível, né? Todas as experiências são possíveis e você não se fecha pra nada. A relação aberta é um pouco complicada porque ela parte do princípio da monogamia. Ela é quando temos um casal estabelecido, tanto hétero quanto LGBT, que abre a relação para que os membros desse relacionamento possam se relacionar sexualmente com outras pessoas. Quando, por exemplo, se eu e Stephanie estamos numa relação, nós dois somos namorados, e uma relação aberta, então temos liberdade para ir pra balada e ficar com uma outra pessoa, tanto separado quanto juntos. Varia do acordo que vocês estabelecem. Isso é muito importante em todas as relações não monogâmicas. Um acordo que se estabelece de regras do que pode e que não pode ser feito. Temos casais ali que gostam tanto de ficar com uma pessoa juntos, quanto que não gostam de saber com quem o namorado tá ficando. Tipo, olha, você pode fazer o que você quer, mas eu não quero saber porque vai me deixar com ciúme, e eu vou fazer o que eu quero e você também não vai saber porque você vai ficar com ciúme. Isso tá basicamente ligado ao fato de que a relação aberta ainda tem uma coisa de posse muito forte. Geralmente acontece com aqueles casais que estão se desvinculando desse processo de monogamia. Então, por mais que ele saia, ele fique com outras pessoas, ele ainda é o meu namorado, ele volta pra casa. E eu não quero que ele se apegue emocionalmente com outras pessoas. Então o ciúme ainda é uma coisa muito presente, essa coisa do meu ainda é muito presente. Geralmente tem uma coisa de autoafirmação muitas vezes. Existem casais que já estão mais tranquilos com isso, mas a maior parte dos casais em relação aberta ainda tem essa ligação com a monogamia, que é muito importante, porque geralmente são pessoas que compreendem que o corpo é livre, mas o afeto não. Então, você não pode amar mais de uma pessoa, você pode ficar com outras pessoas, mas você tem que amar a mim. É basicamente por aí. Entende-se que o desejo não morre porque você tá numa relação, você tá namorando, por mais que você esteja perdidamente apaixonado e amando só uma pessoa, você não deixa de sentir tesão por uma outra pessoa que tá passando. Porque se fosse assim, ninguém veria filme pornô em relacionamento, né? E a relação aberta, ela permite que você possa sanar esses desejos e voltar pra casa e ficar junto no colo de quem você ama. O swing, na verdade, é uma coisa complicada de explicar. Ele não é exatamente uma relação não monogâmica, e muita gente vê ele mais com fetiche do que como relação. Só que ele também é uma espécie de estilo de vida, digamos assim. Por quê? O swing vai se caracterizar como, basicamente, um casal que em determinados momentos permite se transar com outras pessoas. Ele vai estar ligado diretamente a essa coisa sexual. Então, para isso existem, por exemplo, as casas de swing, onde esses casais geralmente vão para interagir sexualmente com outras pessoas em eventos determinados. E é por isso que muitas vezes ele é caracterizado como um fetiche, porque ele tá ligado diretamente a um desejo muito específico sexual. Esses eventos, na verdade, são feitos só para casais? Então, não necessariamente. Em geral, no começo as casas de swing eram de casais para casais, mas cada vez mais elas vêm aceitando solteiros, até porque é uma coisa um pouco complicada de controlar. No entanto, o foco é que sejam casais que possam se libertar e ter essas fantasias libertas ali naquele local. E aí o swinger então não abre mão da monogamia. Esses casais são monogâmicos, na vida aberta deles eles em geral agem como um casal completamente comum, mas na vida particular deles eles têm momentos voltados para essas libertações. Tanto que às vezes, quando você tem um casal swing, eles se denominam como um casal liberal. Porque eles sabem que eles não são um casal convencional, eles têm essa abertura sexual, mas não tem a abertura da relação. Então por isso que é um pouco complicado, mas encaixa-se também em relações não monogâmicas. É importante também que a gente entenda que geralmente está ligado a uma coisa que não constrói relações, né? Eu não construo relações de nenhum tipo, diferente, por exemplo, da relação aberta, em que eu, por exemplo, converso com a pessoa, a gente tem um date e tal. O swing tende a ter uma coisa muito mais de ação, digamos assim. Você encontra pra transar, você não encontra pra conversar. A gente não virou amigo, né? E isso inclusive é visto em algumas casas que oferecem máscaras, por exemplo, para as pessoas, para que elas possam proteger a sua identidade, para que seja uma coisa com maior descrição. Então, não faz parte da vida exposta, é uma coisa que faz mais parte da vida particular. E, portanto, tem essa diferença de quando a gente fala de uma relação e de um fetiche. Não significa que se você é um casal swing você não possa ter amizade com quem você transa, tá? Mas que em geral não é assim que acontece.
O poliamor é dos modelos de relação mais complicados que a gente vai ter, porque as configurações possíveis são quase infinitas. Ele se caracteriza basicamente quando temos uma relação que envolve 3 ou mais pessoas, tá? Em determinados tipos de jeitos de se amar. Uma característica muito forte é, assim como no amor livre, a liberdade dos membros nessa relação. Diferente da relação aberta, que você abre a relação para interações sexuais, o poliamor ele abre a relação para relações emocionais e relações afetivas. Você não se encontra só para transar, tem a possibilidade de estender um namoro, um casamento ou qualquer que seja a relação que se tem. Das configurações, nós vamos falar algumas mais comuns aqui, mais presentes dos grupos de poliamor, como por exemplo a configuração em V. A configuração em V basicamente é quando você tem 2 pessoas que não interagem entre si, mas que têm uma pessoa em comum. A gente vai ver isso muito claramente em Aline, por exemplo, que é uma série de tirinhas que depois acabou se tornando um seriado da Globo. A Aline tem 2 namorados. Esses 2 namorados são héteros, então eles não interagem entre si, mas são melhores amigos e lidam tranquilamente com isso. Então eles dormem na mesma cama, eles vivem na mesma casa. A vivência deles é uma vivência cotidiana de um trisal, ainda que eles não interajam entre si sexualmente. Só com a Aline. Exatamente, mas há afeto entre eles, né? Eles se gostam enquanto amigos, eles têm uma convivência super tranquila. Outra configuração comum também é a em triângulo. Que é basicamente a configuração que a gente viu em You Me Her, que foi a série citada essa semana no outro vídeo. Se vocês quiserem dar uma olhada, vai estar aqui no card também. Que vai ser um lugar onde todo mundo se encontra. Então, dando o exemplo de You Me Her, a Izzy namora a Emma namora a Izzy e o Jack namora a Izzy e a Emma, e todo mundo namora todo mundo. Porque ali a gente tem uma interação direta, dado o fato de que nós temos 2 pessoas, pelo menos, na relação, que se relacionam em determinados gêneros, né? Não só um. Outras configurações também abarcam 4 ou mais pessoas também. Geralmente essas relações podem ser fechadas, então, por exemplo, no trisal, você pode ter um trisal fechado que só se relaciona entre si, ou um trisal aberto, que se relaciona entre si e abre a possibilidade para outras pessoas com interações sexuais. Também tem a possibilidade de que, por exemplo, temos um trisal, essas 3 pessoas aqui se namoram, mas essa terceira pessoa que namora uma outra pessoa que não tem interação com essas 2 outras, só com essa. E essa outra pessoa pode namorar outra pessoa, que pode namorar mais 2 pessoas, e assim consecutivamente. A gente pode ter inúmeras pessoas envolvidas em uma relação. Por quê? Porque ela permite essa liberdade para ambos os lados. E isso é muito importante até pra gente não confundir poliamor com poligamia. A poligamia ela é um pouco pejorativa quando a gente fala assim, por isso que tem essa divisão de poliamor e poligamia, porque ela está atrelada a culturas um pouco machistas e misóginas e patriarcais. São algumas culturas em que o homem detém o poder de posse sobre as mulheres com quem ele casa. Por que a gente separa? Porque tem-se a posição de que o homem detém o poder dessas mulheres. Ele pode ter 3 ou 4 ou 7 mulheres em casamento legal, mas essas mulheres não têm a escolha de fazer o mesmo ou a liberdade disso. É uma pessoa com vários relacionamentos. É basicamente a configuração de harém que a gente conhece, né? Então tem esse homem para todas essas pessoas. E essa é a grande diferença, né? Na poligamia a gente tem um ponto, uma coisa bem hierárquica, um ponto que abre para vários. E no poliamor não, no poliamor a gente ramifica, todo mundo vai embaixo, não é de cima para baixo, todo mundo tem o mesmo peso e, portanto, os mesmos direitos em relação. Então nós podemos resumir isso em liberdade de escolha, é o que difere essas relações. A liberdade de você se apaixonar, a liberdade de você ter relações sexuais e a liberdade de você literalmente estar livre de qualquer tipo de relação pré-estabelecida. Quando a gente fala de relações monogâmicas, isso é um ponto muito importante. E isso leva a outro ponto muito importante, que é o casamento, tá? Antes que você se pergunte por que a gente quer se casar, é a mesma coisa da situação de um casamento LGBT, para assegurar direitos. Além do fato de ser importante para algumas pessoas estar casado, o ato de se casar, né, o ritual, garante a legitimidade da relação. Também tem outros trâmites legais que ficam muito mais fáceis. Por exemplo, se eu tenho um plano de saúde que é muito bom e eu sou casado com a Stephanie, e aí a gente conhece a Mariazinha e aí ela entra na relação, eu vou querer incluir ela no meu plano de saúde. E eu não vou poder fazer isso porque ela não pode ser
casada com 2 pessoas. Nós não podemos ser casados em 3. E não só, eventualmente se a gente tem um filho, por exemplo, eu, Biel e a Mariazinha, e aí nós temos um bebê. Esse bebê é dos 3, ele não é de 1 ou de 2, afinal de contas nós estávamos juntos, provavelmente quando ele foi concebido, e nós estaremos juntos na criação dessa criança. Então é necessário que se reconheça que os 3 têm o mesmo tipo de peso nessa criação, os mesmos direitos enquanto parte constituinte desse trisal. Ou um grupo de outras pessoas. Nós entendemos que é complicado quando envolve mais de 2 ou 3 pessoas essa questão legal, mas não é nada que não se possa ter encaixes na lei. E é importante lembrar também que esse preconceito todo vem também de um olhar que é voltado para entender o poliamor como um polissexo, né? Como relações líquidas ali, e isso não é verdade. A gente tem relações intensas e de anos que mantém-se em cima de um poliamor. A gente tem um exemplo muito claro disso em Sense8, né? A mãe da Manita é casada com 3 senhores desde os anos 70 ali. E parece muito distante, mas não. Existem relações poliamoristas que têm décadas de duração, né? Que as pessoas comemoram as bodas todas juntas. Então, não tem a ver com polissexo. Pelo contrário, a gente luta pra desmistificar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que homenagem. Não, um trisal não é homenagem. São coisas completamente diferentes. Os focos são afetividade e sexualidade são coisas opostas. É claro que o sexo de um trisal, em geral, acontece de forma homenagem, mas a experiência é diferente, né? A gente tem ali a intimidade, a proximidade, o afeto entre essas pessoas, que são laços muito distintos de uma experiência sexual qualquer. E não é porque é um trisal que necessariamente vão ter que transar em 3 todo momento, sabe? Às vezes podem ocorrer transas de 2 pessoas ali e não é um problema, porque são pessoas que também estão numa relação. Esse vídeo ele é bem superficial, é um assunto introdutório para vocês conhecerem mais sobre relações não monogâmicas. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo quais relações vocês querem saber mais, que a gente pode explicar melhor sobre cada uma, porque são assuntos bem complicados e bem polêmicos, tá? Manda esse vídeo então para seus amigos, para seus grupos de poliamor ou de amor livre, enfim, para seus grupos de relações não monogâmicas. Ou para aquele seu amigo e sua amiga que tem dúvidas sobre como funcionam essas coisas. Ajuda o canal a crescer também, curtindo, comentando, se inscrevendo, sem esquecer de ativar o sininho para que o YouTube sempre mande os nossos vídeos para vocês. E é isso, gente. Bom, a gente fica por aqui, então beijo e tchau!